Vamos falar do clássico São Paulo e Palmeiras, velho Vamp. Os dois times se encontraram. Foi nas quartas ou nas oitavas no ano passado? Nas quartas também, né? Nas quartas do ano passado. E agora se encontram de novo nas quartas da Copa do Brasil, depois de polêmica de arbitragem, depois de declarações do Abel Ferreira, nota oficial do Palmeiras. Tem tudo pra ser um jogão. Esse primeiro jogo no Morumbi, sempre lotado, né, Vamp? Que o Morumbi, a torcida do São Paulo tá fechando com o time e tá sempre botando 50 mil pessoas no Morumbi. Boa tarde, Tico, Flávio, Mauro, professor Vanderlei, boa tarde a todos. Né, isso aí, em relação ao público, a gente não pode nem questionar a torcida do São Paulo sempre presente, né? Nos jogos do São Paulo, independente de quem seja, uma média muito alta, e vai estar, com certeza, mesmo o Morumbi lotado, né? Um clássico contra o seu rival. E o São Paulo, nos últimos anos, vem encarando o Palmeiras. A gente sabe que o São Paulo não vem ganhando título, mas ganhou o Campeonato Paulista em cima do Palmeiras, quebrando aquela sequência de muito tempo sem títulos, né? É um campeonato estadual, onde está os seus maiores rivais, né? Em termos de Palmeiras, Corinthians e Santos, né? A rivalidade local. E agora, nas quartas de finais, né? Onde o São Paulo é o único título que ele não tem dentro do seu vasto arsenal de conquistas, né? O São Paulo nunca ganhou a Copa do Brasil, né? Eliminou o Palmeiras na temporada passada, joga de novo. Teve um jogo agora que não faz nem um mês pelo Campeonato Nacional, onde o São Paulo estava bem, jogando bem, mas os erros dentro da partida surgiram, né? Erros individuais, no caso tipo do Arboleda, e o Palmeiras saiu vitorioso. Né? Eu gosto da postura do Dorival sabe organizar times, tudo. O Palmeiras vem aí em busca de títulos, né? Melhor campanha na Libertadores, no Brasileiro a 10 pontos do Botafogo e provavelmente pensando aí em avançar financeiramente para uma semifinal, onde já está definido até quem sai do outro lado lá, entre Corinthians e América Mineiro. Um lado já está definido, o outro, né? Belo jogo, emoções aqui amanhã às 19 horas, né? 19 horas, 19h30. Estaremos aqui, eu acho que vai dar caldo esse jogo aí. Se você falar, vamos, pega R$1.000 aí amanhã do pacote que sai amanhã, né? Que eu trabalho filantropicamente, mas se eu pudesse pegar alguma coisa aqui da Jovem Pan, eu botaria meus 1.000 no bolso, não apostaria em ninguém. Porque tá aí aberto. Assim, é muito favorito o Palmeiras? Não é, pra mim não é. Jogos de ida e volta, principalmente o jogo no Morumbi, na casa do São Paulo. Ó, o Vamp falou aí, né, do horário. Eu acho... É 19 ou 19h30? É 7h30 da noite. É 19h30. Eu acho bizarro, não sei, vocês aqui da mesa, vou passar pra mesa também, porque o torcedor trabalha. O torcedor, ele sai correndo do trabalho pra ir pro jogo de futebol. Você botar um jogo às 7h30 da noite, numa quarta-feira, tudo bem, o torcedor do São Paulo, esse jogo, ele vai faltar até o trabalho. Já foram 42 mil ingressos vendidos. Já tem 42 mil ingressos vendidos, ou seja, o Morumbi vai estar lotado independente do horário. Agora, é um absurdo, na minha opinião, a gente ter um clássico dessa magnitude num horário onde muito torcedor não vai poder nem assistir, porque vai estar no trabalho. Tem muito torcedor que está no trabalho ainda, 6h30, 7 da noite, aí vai estar saindo para ir para casa. Eu não gosto do horário. Agora, a gente tem, Mauro César Pereira, primeiro, falando do jogo, um Dorival Júnior que tem 19 jogos, 11 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. É um aproveitamento muito bom do Dorival, levando-se em conta principalmente o elenco que ele tem. Ele tem 64% de aproveitamento, 30 gols marcados e 14 gols sofridos. Já o Abel Ferreira, né, ele ganha grande parte dos seus clássicos em São Paulo e a única pedra no sapato é o São Paulo, que é bem equilibrado o confronto Palmeiras e São Paulo. Pois é, assim, eu acho que o problema de São Paulo tem sido esses jogos maiores, né? Perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Grêmio, né? Perdeu para o Cruzeiro também. O Cruzeiro hoje não é um dos principais times, mas perdeu no jogo que o adversário nem finalizou no gol, um gol contra. Um gol, para mim, irregular, mas enfim, o gol acabou valendo e o Cruzeiro venceu aquela partida. O São Paulo é um time assim, que é tecnicamente inferior ao Palmeiras, mas dos rivais aqui de São Paulo é aquele que tem realmente competido mais contra o atual campeão brasileiro. Vai jogar em casa, um cenário que se repete em relação àquela final do Campeonato Paulista que o São Paulo foi campeão, jogando a primeira fora, depois quando perdeu de 4-0 aí, jogou a primeira em casa e tomou de 4 do Palmeiras jogando no Allianz Parque.
depois enfrentaram, como você lembrou, na Copa do Brasil ano passado, o segundo jogo foi no campo do Palmeiras e o São Paulo conseguiu a classificação, e agora repete esse roteiro, né? Primeiro jogo no Morumbi e o segundo no Allianz Parque, mas sem qualquer tipo de vantagem para qualquer um dos times. É o jogo para o São Paulo fazer o resultado, evidentemente, né? Ele só conseguiu a classificação no ano passado porque ele levou a vitória para o Allianz Parque, aí conseguiu sustentar a classificação com a vitória nos pênaltis, né? Quando o Rafael Veiga perdeu 2 penalidades, inclusive. Assim, acho que o momento pode ser interessante para o São Paulo, não por conta desses números, porque esses números eles são muito relativos, né? Diferentes adversários, competições, tem a Sul-Americana com alguns times fracos aí no caminho, que deu uma turbinada na estatística, mas o Palmeiras não vive um grande momento, acho que esse é o ponto, né? O futebol do Palmeiras tem sido aquém daquilo que foi em outras fases, em outros momentos. Então isso pode abrir uma chance maior para o São Paulo para tentar igualar mais o jogo e conseguir uma vitória. O São Paulo tem que vencer e precisa levar uma vantagem, porque se for com empate, derrotado nem pensar, né? Se for com empate para o Allianz Parque, vai ser muito mais complicado. A vitória é fundamental e o time tem muita dificuldade para fazer o gol, né? Acho que esse que é o grande problema de São Paulo. Sábado contra o Fluminense mesmo teve domínio, volume, mas só foi fazer o golzinho da vitória no final, né? Sofre bastante a marca. Contra o Cruzeiro a mesma coisa, várias oportunidades e não aproveitou, não conseguiu marcar. Então tem feito alguns jogos até interessantes, mas sofre um pouco para chegar às redes. E vai ter que fazer gol, tem que ganhar. O São Paulo tem que levar uma vantagem. Para o Palmeiras o empate seria um resultado perfeitamente interessante nesse primeiro jogo, até, como eu falei, pela fase do Palmeiras que não é boa. Já cedeu esse empate, time reserva a maior parte do tempo, quase todo o tempo, é verdade, mas cedeu empate para o Atlético, perdeu para o Botafogo, perdeu para o Bahia. O Bahia, que não ganha de ninguém, ganhou do Palmeiras. Um dos piores times do campeonato em termos de qualidade do jogo, resultado, desempenho, tudo. Bahia não está na zona do rebaixamento ainda porque tem outros que não fazem questão de ficar, como o Goiás ontem, né? Tinha tudo para sair e falou, não, eu quero ficar aqui. Eu não quero sair, bota o Corinthians no seu lugar. Não, daqui eu não saio, eu quero ficar. Quero tanto que vou perder para o Coritiba. E perdeu para o Coritiba que não tinha vencido de ninguém. Impressionante o Goiás. Isso engana um pouco. Porque se esses times de baixo fossem um pouquinho melhores, o Corinthians já estava lá, o Bahia já estava entrando, o Santos. É porque os outros insistem em ficar. O América reage muito pouco, o Goiás, quando deu o sinal, agora não foi adiante. O Coritiba só venceu agora, já na 13ª rodada. Mas, então, assim, o Palmeiras conseguiu perder para o Bahia. Então, essa é a oportunidade do São Paulo. Acho que é a chance do São Paulo de tentar uma vitória para levar uma vantagem para o jogo de volta na semana que vem. E eu estou curioso para saber qual é a estratégia da temporada do Palmeiras. Se o jogo de domingo teve jogadores poupados porque o Palmeiras vai abandonar o Brasileiro, o que eu acho que seria uma loucura, o atual campeão, nem chegamos à metade do campeonato, tão longe disso, 13 rodadas, faltam mais 5 para chegar na metade. 6 para chegar na rodada de metade do campeonato. É muito ponto em jogo. Você tem um líder que a gente não sabe como vai reagir porque o técnico foi embora, venceu o domingo o Botafogo, mas a gente só vai saber o Botafogo sendo dos Castros adiante. Um jogo contra o Vasco não dá para avaliar. A gente vai saber qual vai ser a força desse Botafogo, quem vai ser o técnico, se vai manter o pique da remada. Isso tudo são interrogações. Então você tem um campeonato aberto. Se o Palmeiras sair fora da briga por opção, priorizando nas Copas, eu acho muito precoce. Acho muito cedo, mas não sei. A gente vai saber isso nas escalações. Quarta-feira é força máxima, não resta dúvida. E sábado contra o Flamengo. Aí que a gente vai ver. Se sábado contra o Flamengo o Palmeiras vir meia bomba, pensando no outro jogo com o São Paulo, é porque o Campeonato Brasileiro virou a terceira opção. Então, acho que aí o São Paulo, acho que com relação a isso, não tem dúvida nenhuma. Ele vai enfrentar o Palmeiras inteiro, quarta agora e quarta que vem. O jogo mais cedo é para ter uma vantagem, né? Então, as pessoas conseguem acompanhar todos os jogos, né? Ou mais jogos, né? 7h30, 9h30. É ruim para quem vai ao estádio, de fato é ruim de chegar, mas é bom na hora de ir embora. O cara consegue ir para casa no horário mais adequado, né? Tem prós e contras. Eu acho que eu tô horário bom. Horário bom para futebol à noite, eu sempre achei 8 da noite. 8 da noite, no máximo 9. No máximo 9. 9 acaba às 11, dá um horário mais razoável. Eu acho. 9h30, 9h45. Vai. 8, 8h30 são bons horários. São horários que você sai ainda... o shopping center fecha 10 horas. Então você está saindo do estádio 10, 10h30, é mais ou menos como sair do shopping, que você foi ver um filme ou comprar alguma coisa 10, 10h30. É um horário razoável para você pegar um metrô, pegar um trem, pegar um carro que foi e ir para sua casa. Agora, Flávio, você é um que questiona muito, né? Essa supervalorização que você chama. Eu acho válida, do Abel Ferreira. Você fala, mas o Abel Ferreira é um treinador que ele só tá numa fase excelente porque ele tá no Palmeiras. Eu discordo, eu acho ele muito bom. Agora, aproveitando que você questiona tanto, o Palmeiras, ele vem de uma sequência de 8 jogos e só 2 vitórias. Nos últimos 8 jogos foram 2 vitórias. E nos últimos 3 jogos, 1 ponto.
O Palmeiras, nos últimos 3 jogos pelo Brasileirão, ele teve Bahia, perdeu. Ele teve o Botafogo em casa, perdeu. E agora essa última partida, onde estava 2-0 contra o Atlético Paranaense e cedeu um empate. Realmente, como diz o Mauro, o São Paulo pode aproveitar essa má fase do Palmeiras, porque há pouco tempo a gente dizia que o Palmeiras não perdia, só tinha 3 derrotas, pro Água Santa, pro Fortaleza e pro Bolívar. Eram as 3 derrotas do Palmeiras. Era invicto no Brasileirão. De repente, perde 2 seguidas e empata um jogo estando com 2-0 na frente. Pois é, Pirado, boa tarde, amigos. O Palmeiras não vive um bom momento, não. Aliás, o momento de futebol do São Paulo é superior ao do Palmeiras. Coisa rara nos últimos anos, mas o momento do São Paulo é melhor. São Paulo eu vejo com um pequeno favoritismo no jogo de amanhã. Para você passar de fase já é outra coisa, tem o segundo jogo, tem um tempo que vai decorrer, tem as consequências de uma eventual vitória do São Paulo, né? Então eu acho que é um jogo onde o São Paulo sai com um pequeno favoritismo, está com moral elevada, tem conseguido seus resultados. O São Paulo não consegue jogar um futebol primoroso porque não tem material humano para isso. Então ele joga no limite dele, mas o Palmeiras está longe do limite dele. Então isso traz o jogo para um certo equilíbrio e pelos últimos jogos uma certa fase até de melhor para o São Paulo. São Paulo vai ganhar, não sei, mas que ele entra com um pouquinho mais de condição, eu acredito que sim. São Paulo está mais confiante, está com mais pegada e jogando em casa ele tem feito, né, os resultados. Então eu vejo o São Paulo com leve favoritismo nesse jogo. São Paulo nesse momento está jogando mais bola do que o time do Palmeiras. Sobre o horário do jogo, eu também não gosto das 7h30. Gostaria que fosse 7 horas. Como você é ridículo? Como você é ridículo? Por que você gostaria que fosse às 7 horas? Acabar mais cedo. Tá bom, e aí o torcedor não tem direito de assistir ao jogo do time do coração. Eu não sou torcedor, o jogo passa na televisão. Tá bom, mas eu não tô ligando pra você. Eu não tô ligando pra você. Eu tô ligando pro torcedor. Mas você falou pra mim, a minha opinião. Eu tô falando pra mim. Pra mim, 7 horas tá ótimo. E outra coisa, vamos dizer que vão lá 60 mil pessoas? 50 mil pessoas, mais de 50 mil pessoas. Tá bom, sejam 60, o estado lotado. Essas 60 mil pessoas são privilegiadas. A maioria não vai ver. Vai ver na televisão, vai ver... Tá bom, mas até na televisão o torcedor não pode ver um jogo às 7 horas da noite. Pode sim, tá cheio de jeito. O torcedor tá trabalhando, Flávio, às 7 horas da noite. É óbvio. Tá louco. A maioria... Primeiro que muita gente nem trabalha. Segundo que o... Segundo... Não, por N motivo. Não é porque não queira. Muita gente tá desempregada, infelizmente. Muita gente não quer saber de nada mesmo. Tem muito aposentado que nem outra gente. Então, a maioria não tem problema nenhum. Então dormir mais cedo e tal. Vai dar pra ver um filmezinho, 7 horas, 6h30, não tenho nada contra. Você é ridículo. Quanto mais cedo, melhor. Aí você tá preocupado com aqueles 60 mil que vão pro estádio. Isso pra mim é o menor dos problemas. Esses são minoria. A maioria não tem problema. Bom, mas a maioria também tem direito a assistir ao jogo. A minoria tem. Não, mas a maioria tem direito a sair do trabalho, tranquilo, chegar em casa, ligar a televisão com a família, assistir. Vai ver, dá tempo. Se perder alguns minutos também não vai mudar nada. O jogo só começa no segundo tempo, é sempre 0-0. 7 horas é um ótimo horário, às 9 termina, dá pra você fazer o que você quiser, ver um filmezinho. Ô, Vanderlei, infelizmente eu vou te passar a palavra depois de uma baboseira como essa do Flávio Prado. O cara que não é a favor... Ele já não é a favor de torcida em estádio. Isso. Agora ele não é a favor do torcedor ver o jogo. Do time do coração dele. Não, pode ver. Ouve a rádio enquanto tá indo pro estádio. Ô, Vander, diante dessa besteira, mandar um abraço aí pro Ronaldo, que tá aí visitando a Jovem Pan, convite do Flávio Prado. Isso. Em vez do cara parar no boteco e encher o latão, vai direto pra casa. O cara termina o seu trabalho. Normalmente 5h30, 6 horas, terminou. 1 hora dá tempo de ir pra casa. Passa no boteco, enche o latão. 8 da noite, 9 da noite. Aí todo mundo tem horário. Eu sei. Aí então nós vamos fazer um jogo pra cada um, né? O que sai às 7, o que sai às 8, o que sai às 9 não vai ver o jogo em horário nenhum. Aí não tem jeito, não dá pra fazer nada. O jogo, 8h30, 9 da noite, ele atende todo mundo. Tem cara... Não. Aí tá, São Paulo... Não, tem... Então, aí você tá contra esses caras. Eu já acho que o horário do futebol. Faz o jogo de 6h30, 7 horas. Quem pode ver, quem não pode não ver, não enche o saco. Acabou, tá resolvido. A maioria vai poder ver. Ou seja, você fala tanta lorota que você tá falando contra o seu trabalho. Não, aí você vai transmitir o jogo pra ninguém acompanhar. O cara que tá no ônibus, ele tá ouvindo ou ele tá vendo a TV? Ué, tá bom. Não é que ser tonto, é o contrário. Não, o cara vai ouvindo a gente. Pela rádio. O cara vai vendo o celularzinho e tal. Esse é o meu público, não da TV. Eu não trabalho em TV que transmite jogo. Ou você tá defendendo a Globo, é? Não, isso que não. coisa estranha. Não, é na Paramount. Tá louco? É na Paramount. O que seja. Aí o cara já não vai ver porque já nem assinou, porque já tem uma assinatura a mais e tal. Não sei o quê. Aí já tem uma coisa a mais. Já tem alguma coisa. Então já tem alguma coisa a mais. O cara nem assinou.